Isso. Então, a partir de agora, iniciamos a gravação e daremos, então, início ao mini curso. Após as informações dadas, né? Como sabem, esse curso, ele tem uma duração restrita, né? Como se vê, é um curso de 2 horas de duração, então o nome aí, mini curso, né? A ideia central é que vocês consigam, então, sair daqui ou levar para casa, né? Ou quem já está, na verdade, vocês já estão em casa, né? Então, mas obter a informação de que, pelo menos, alguns dos mais importantes aspectos serão ressaltados da nova legislação de rotulagem nutricional, né? Então, para que vocês consigam, então, compreender um pouquinho, né, a respeito dessa nova legislação para alimentos embalados, que é o tema central hoje aqui desse nosso mini curso. Então, eu inicio a minha fala desse mini curso, né, falando um pouquinho a respeito da importância da rotulagem de alimentos para o consumidor, né, essa parte mais introdutória. Então, vocês já se imaginaram, a Tádia mudou o slide, aí vocês podem parar para refletir, mas já se imaginaram sendo apresentados a esse tipo de produto que vocês veem na foto, se os alimentos, então, eles fossem embalados, né, tal como está aí, né, sem informação nenhuma, ou sem rótulo algum, né? Então, já se imaginaram os alimentos embalados sem rótulos, se eles fossem comercializados dessa forma? Como a gente poderia fazer as nossas escolhas, né? E aí, eu pergunto, tendo feito essa breve reflexão, segura um pouquinho, Tade, eu te aviso na hora que for passar. Isso. Tendo feito essa breve reflexão, vocês podem ter se dado conta do quanto realmente é importante todas aquelas informações que os produtos embalados carregam, né? Informações essa que a gente, né, essa rotulagem dos alimentos se mostra realmente de maneira muito, muito importante, né? Então, o consumidor, a pessoa que vai comprar determinado alimento, ele não consegue detectar, assim, conhecer, saber exatamente o que tem exatamente dentro daquele produto, né? Então, ele não conhece das qualidades, das características, da quantidade daquele alimento, se essas informações não estão vinculadas aí na embalagem, né? E o consumidor, ele precisa dessas informações para saber o que efetivamente tem na embalagem, né? Antes de decidir naquele momento ali, se ele compra, se ele não compra, no momento da escolha dele, né? Portanto, ao saber informações sobre o produto, os consumidores conseguem, então, tomar uma decisão de acordo com as suas necessidades e com seus desejos, né, para adquirir aquele determinado produto. Veja, processo de escolha é uma coisa complexa, que é assunto para um outro momento, porque podemos ter vários aspectos envolvidos nesse momento de escolha alimentar. No entanto, aqui o foco é a gente direcionar para a questão da rotulagem, que de fato é um aspecto importante no momento da escolha daquele determinado alimento a ser adquirido, né? Mas aí eu pergunto, né, para que serve, então, essa rotulagem do alimento, né? Qual a importância de se ter essa rotulagem no alimento? A primeira funcionalidade, assim, o primeiro papel que a rotulagem exerce é que ele é o mais importante, o mais direto meio de comunicação do fabricante, ou da indústria, ou do produtor, com o consumidor.
Então, o que o fabricante, o consumidor, o fabricante, o produtor ou a indústria deseja comunicar, informar ao consumidor, é ali que deve constar essa informação, né? Então, os rótulos, eles trazem informações aos consumidores sobre itens, né, sobre conteúdos que talvez os consumidores precisem evitar, né? Então, por exemplo, alguma determinada restrição que o consumidor venha a ter, é ali no rótulo que ele vai buscar essa informação, para saber se ele pode consumir aquele produto ou se ele não pode consumir aquele produto. Entre outras informações que nessa embalagem vai constar, na rotulagem do alimento vai constar. Informações importantes, essas informações elas são importantes para proteger a saúde do consumidor. Então, elas são também um meio de informar ao consumidor dos potenciais riscos desses alimentos ou bebidas, né, para assegurar que o consumidor vai ter, então, ali algo que ele realmente possa consumir e que muitas vezes ele está buscando, né? Se ele busca um determinado produto, um produto específico, com alguma característica particular, ele vai procurar no rótulo essa informação, né? Então, o aspecto da segurança é algo muito importante. Os rótulos, eles informam aos consumidores sobre os benefícios de se consumir aquele alimento também, né? Quanto a um determinado nutriente, por exemplo, né? E, de certa forma, ou com isso, contribuem para uma alimentação saudável, né? Pode passar o slide, por favor, Tádia. Então, aqui, só para exemplificar alguns o que a gente tem hoje de informação nutricional, tabela, e algumas alegações e outras informações constantes no rótulo. Às vezes, a gente tem até um excesso de informação, né? Que às vezes faz e traz realmente uma certa confusão ao consumidor. Pode passar, por favor. Então, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura, ela promove a rotulagem de alimentos como sendo uma ferramenta efetiva para proteger a saúde do consumidor, em termos de segurança alimentar e nutricional. Pode passar, Tádia, por favor. Então, e aí eu pergunto, mas e os nossos consumidores? Eles têm o hábito de ler os rótulos de fato? Será que o consumidor entende o rótulo ao ponto de conseguir tomar as suas decisões e ter as escolhas com segurança, que é o aspecto mais importante, né, da rotulagem? Escolhas essas que a gente espera que sejam escolhas saudáveis, né? Pode passar, por favor. Então, um estudo do IDEC de 2016, ele trouxe essa informação, mostrando que, de fato, os consumidores, eles relatam, de uma maneira geral, não entender de maneira clara o que a informação nutricional o que ela quer trazer, tá? Então, aqui a gente tem uns percentuais que mostram justamente essa dificuldade de compreensão dos rótulos, né, das rotulagens nutricionais que hoje a gente vê circulando ainda nos produtos. Pode passar, por favor. Tádia, para o próximo. Então, aqui eu tenho uma figura que mostra um exemplo. Essa moça, ela deseja fazer uma escolha de um iogurte. E aí, veja bem, tudo que está nessa prateleira, em todas as prateleiras, de cima para baixo e da esquerda para a direita, é iogurte. Então, a gente vê o quão realmente é difícil fazer uma escolha. E aí, é claro que ela vai acabar levando em consideração outros aspectos, mas trazendo foco aqui para a conversa, a rotulagem, nesse ponto, é fundamental para que ela consiga fazer, então, uma escolha adequada à necessidade dela, né? E prezando pela questão de ser um produto saudável, né? De ser um produto, então, que vá contribuir para uma alimentação saudável.
Então, cada fabricante ele vincula as informações dos seus respectivos produtos através do rótulo, né, pautado numa lei. Próximo, por favor. As leis, elas auxiliam na proteção das empresas, né, eu diria, honestas, contra a competitividade injusta daquelas empresas que enganam os consumidores para ganhar uma vantagem competitiva no mercado. Então, assim, é muito importante que a lei seja respeitada de fato, né, e que esse respeito à legislação, ele seja justamente algo que vá contra aqueles que abusam, né, da forma como trazem as informações para o consumidor. Próximo, por favor. Então, um princípio fundamental das políticas de rotulagem é prevenir contra informações enganosas, né? Consequências ocorrem quando os alimentos são deliberadamente, né, colocados no mercado para ganhos financeiros com a intenção de iludir o consumidor. Essa foto, ela ilustra um pouquinho de que, na verdade, o produto ele está ali na prateleira do supermercado para tentar ser visto essa escolha dele, né? Mais ou menos assim. Então, essa foto é, obviamente, uma ilustração, né? Brincando um pouquinho com relação a esse aspecto. Próximo, por favor. E isso inclui também, né? O produto que muitas vezes não é saudável, ou que é potencialmente danoso, né? Então, além disso, há alimentos que eles não proporcionam os benefícios que propõem nas alegações, às vezes também pode acontecer isso, e por esse motivo, é importante se ter informações detalhadas exatamente da natureza e da característica do alimento contido ali naquela embalagem para ser vendido, né? Então, essa foto do lado esquerdo, ela é óbvio que é uma brincadeira, né? Mas, assim, é um produto que ele precisa trazer esse tipo de informação do que ele tem de fato, né, de característica e de qualidade, para que o consumidor consiga fazer a escolha dele, né? E daí que surge, então, a questão da nova rotulagem, né? Que a Tádia vai falar, resgatar aqui o iniciozinho de como surgiu, né? Os trabalhos para essa nova rotulagem, e a Ana Paula complementando aí mais a fundo nos detalhes a respeito da legislação. Do ponto de vista da indústria, né, as políticas de rotulagem, elas podem melhorar até o marketing, a competitividade dos produtos e estimular uma inovação no setor de alimentos, que é o que a gente espera que isso vá acontecer como consequência do vigor, né, dessa nova legislação, quando ela entrar em vigor. E aí, as diferenças e as comparações dos produtos, elas vão se dar de maneira aparente, né, e evidente, com destaque nos rótulos, né? Então, pode passar, por favor? Só colocando a importância de que a indústria, ela responde às demandas por informações, as demandas por informações sobre as características específicas e criação de novos produtos, né? Então, assim, o que eu acabei de falar da criação de novos produtos, reformulações de produtos, é isso que vai acabar transcorrendo, né? Imagina-se dessa nova legislação. E aí, isso vem muito de uma maneira favorável, então, ao grande problemática de saúde que a gente tem hoje, né? Então, aqui nesse slide, já estamos caminhando aqui para o final da minha fala, nesse slide a gente traz que, dos últimos anos,
tem ocorrido um crescimento contínuo, né, eu diria, de excesso de peso, tanto de excesso de peso quanto de obesidade. Eu trago uma informação de 2019, né, uma pesquisa nacional de saúde, e complementando ainda também o reforço dessa informação com um dado do relatório da Vigitel, né, preliminar, então, de 2020, então é realmente algo muito atual, colocando que ainda ocorre esse crescimento de excesso de peso e de obesidade na fase adulta, e que a gente vê ainda também em outras faixas etárias, né? Isso acontecendo. E a rotulagem, a importância da rotulagem nutricional vai de encontro a essa preocupação de saúde pública de uma forma geral, né? Então, é importante destacar isso. E para fechar, o último slide, então, só reforçando que a literatura, ela comprova, né, ou ela traz evidências suficientes afirmando que existe realmente uma associação entre o uso da rotulagem nutricional e uma alimentação mais saudável, né? Então, hoje aqui no curso, eu espero que vocês consigam ter... É claro que a minha fala foi um apanhado breve, mas só colocando justamente a questão da importância, né, de se entender a rotulagem nutricional, né? E a gente está no momento, ou vai iniciar um momento de transição aí, né, para a nova rotulagem nutricional, e isso tem um aspecto muito importante de políticas públicas e saúde da população como um todo. Bom, agora, Tade, eu acho que você pode continuar, fica à vontade falando, deixa só eu fechar aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Vamos continuar aqui. Então, conforme a Ellen colocou, que há evidências na literatura suficientes para a gente perceber o quão a rotulagem nutricional, de uma forma geral, a rotulagem de alimentos, ela é importante para a seleção de uma alimentação mais saudável, né? E o próprio... a regulação de alimentos, ele também é um dos componentes do ambiente alimentar. E a gente sabe que o ambiente alimentar saudável, ele tem uma relação direta também com a saúde das pessoas, né? Então, agora é importante a gente definir as diferenças entre o que a gente está chamando, o que exatamente nós estamos chamando de rotulagem nutricional. Há ainda bastante confusão em relação a isso. Então, a gente pode, no rótulo do produto, a gente, em função da legislação sanitária que temos hoje vigente no Brasil, a gente pode dividir, né, a rotulagem geral de alimentos, que nós temos diversas informações que elas são obrigatórias no alimento, mas não necessariamente informações relacionadas à questão nutricional daquele alimento. E aquelas informações que diz respeito à questão de conteúdo, seja quantitativa ou qualitativa, aí sim são aquelas que nós chamamos de rotulagem nutricional. Então, para a rotulagem geral de alimentos, nós temos uma série de resoluções que trazem uma básica e as outras mais específicas em relação às informações, mas que trazem as informações obrigatórias e a forma de apresentação dessas informações obrigatórias no rótulo de alimento. Então, a principal resolução é a RDC 259 de 2002, que traz essas informações aqui, o nome do produto, né, que é a identificação do produto ou denominação de venda, que também é estabelecido por regulamentos técnicos específicos da Anvisa ou do Ministério da Agricultura, a identificação da origem, que quando você coloca todos o endereço completo, razão social, CNPJ do fabricante, a lista de ingredientes, conteúdo líquido, a validade, o lote do produto, o modo de conservação e preparo,
Então, essas são informações obrigatórias no rótulo de todos os produtos embalados, né? E existem outras resoluções específicas que trazem alguma obrigatoriedade de declaração no rótulo, além dessas que são obrigatórias para todas. Então, são algumas declarações relacionadas a alimentos alergênicos ou ingredientes alergênicos que estejam presentes ali naquele alimento, a presença de glúten, de lactose e outros transgênicos, a identificação da fortificação quando se utiliza a farinha de trigo ou de milho fortificada, enriquecida, né, com ferro e ácido fólico. Então, essas são algumas das resoluções que são que trazem a obrigatoriedade de informações no rótulo do produto, tá? Então, eu coloquei a listagem aqui de algumas para vocês perceberem. Por exemplo, a informação do glúten, ela é obrigatória a todos os alimentos e bebidas. E antes de 2003, a obrigatoriedade era para se trazer a declaração de contém glúten somente naqueles alimentos que tinham ingredientes ou alimentos que continham glúten. A partir de 2003, a obrigatoriedade passou a ser a declaração em todos os alimentos. Então, o fabricante declara ou contém glúten ou não contém glúten. Mas a partir do momento que ele declara, né, não contém glúten, ele também está se responsabilizando pela ausência desse ingrediente no alimento, né? Então, as resoluções elas vão mudando, principalmente em função da mudança ou das necessidades de saúde da população, e todas essas informações elas devem estar presentes no rótulo, e qualquer descumprimento às resoluções sanitárias, elas são enquadradas na Lei 6437 de 1977, que é a lei que traz descreve as infrações sanitárias. E aí, dentro de informação geral de alimentos, nós temos a rotulagem nutricional. Em 2020, com a publicação da nova rotulagem, que é objeto aqui do nosso curso, ficou mais claro, ficaram mais organizadas as informações relacionadas à rotulagem nutricional. Então, antes de 2020, esses dois tipos de informação aqui, tanto as regras relacionadas à tabela de informação nutricional e as regras relacionadas a alegações nutricionais, elas estavam presentes em diversas resoluções. E aí, a partir de 2020, todas elas foram agrupadas numa única resolução, que é a que a gente vai tratar aqui, e, além disso, incluída de forma como uma novidade, a rotulagem nutricional frontal também, né? Então, aqui a legislação que nós vamos tratar hoje aqui no curso, ela fala de rotulagem nutricional, e a gente tem que compreender que a rotulagem nutricional, ela está presente na tabela de informação nutricional, né, de forma quantitativa, onde a tabela traz as quantidades daqueles nutrientes que são obrigatórios de declaração na tabela, e as alegações nutricionais, que também é uma forma de rotulagem nutricional. Então, quando você faz alguma alegação, né, coloca lá que o alimento é rico em fibra, fonte de proteínas, fonte de vitaminas, de vitamina A e D, você está fazendo uma alegação nutricional. Não necessariamente você está colocando ali naquela alegação a quantidade de nutriente, mas você está fazendo uma alegação, e você tem que comprovar essa alegação com a quantidade desse nutriente que você está alegando na tabela. Então, todas essas 3 categorias são categorias de rotulagem nutricional, e hoje elas estão reunidas na nova legislação. É importante a gente compreender um pouquinho do histórico da evolução da rotulagem nutricional no Brasil. Então, ela começou basicamente com o primeiro regulamento técnico publicado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Nesse momento ainda não existia a Anvisa foi criada em 1999, então que foi a Portaria 41. Pela primeira vez no Brasil,
foi publicada uma portaria em que, de forma facultativa, os fabricantes de alimentos poderiam colocar uma tabela de informação nutricional com valor calórico, proteína, gordura, carboidrato e fibras. Mas era de forma facultativa, somente para aqueles alimentos que faziam alguma alegação no rótulo, aí eles tinham como colocar essa tabela. Essa tabela era por 100 gramas do produto, ou 100 ml, quando o produto era líquido, né? E aí, logo depois, em 2000, ela foi atualizada, né? Na verdade, ela foi revogada e publicada uma nova resolução, já pela Anvisa, a 94 de 2000, que passou a ser obrigatória para todos os alimentos e bebidas. Então, de facultativa, apenas para aqueles alimentos que faziam alguma alegação de alguma alegação nutricional no rótulo, passou a ser obrigatória para todos os alimentos e bebidas embalados, né, longe da vista do consumidor. E aí, nessa primeira resolução, ela foi também uma tabela nutricional para 100 gramas ou 100 ml, também poderia ser colocado por porção, e o que era exigido eram esses nutrientes aqui, além do valor calórico e dos macronutrientes, também foi obrigatório a inclusão da gordura saturada, colesterol, cálcio, ferro e sódio. Colesterol, cálcio, ferro e sódio, em função, a gente observa bem que as resoluções de rotulagem nutricional, elas vão evoluindo em função da evolução de saúde da população, né? Então, nesse momento, ainda era importante a questão do ferro, principalmente em função da alta prevalência de anemia ferropriva, de anemia no Brasil, né? O colesterol e as gorduras saturadas em função das doenças crônicas não transmissíveis, sobrepeso, obesidade, e assim como o sódio também. E aí, logo em 2001, veio a publicação das resoluções 39 e 40. Aqui sim, foi uma inovação em termos de resolução, onde elas foram publicadas em conjunto, tanto a 39 como a 40. A 40 trazia o regulamento técnico para explicar como deveria ser a tabela nutricional, e a 39 trazia uma tabela com as porções dos alimentos e o valor calórico de cada porção desse alimento e o tamanho, né, a medida caseira correspondente a essa porção. E dessa forma, a informação nutricional ela já estava um pouquinho mais parecida com o que ela é hoje. Então, sendo declarada por porção, não mais por 100 gramas ou 100 ml do produto, e foi publicada uma tabela com os valores de referência para as porções de alimentos e bebidas. Essa resolução, que ela ficou em vigor até 2003, até ser revogada pela 359 e a 360, que estão em vigor atualmente, elas eram com base numa dieta de 2.500 calorias. A gente sabe que hoje a informação toda que vem, os percentuais de valor diário, em função de uma dieta de 2.000 calorias, né? Então, naquele momento, ainda era em função de 2.000 quilocalorias, mas já trazia essas informações e esses princípios que tem atualmente, que foram publicadas as ingestões diárias recomendadas, que hoje nós chamamos de valor diário de referência, e a tabela já trazia o percentual VD, o percentual do valor diário, né, para cada nutriente obrigatório na tabela. E aí, em função de uma necessidade de mercado, de transações, né, comerciais e técnicas no Mercosul, houve a necessidade de publicação em 2003 de uma nova resolução, a fim de harmonizar essa resolução com a de outros países que também participavam do Mercosul, para facilitar a transação comercial desses alimentos no eixo Mercosul, né? Então, por esse motivo, ela foi atualizada, foram revogadas a 39 e a 40, e aí a 359 e a 360 de 2003 foram publicadas. Elas estão em vigor atualmente, apesar da publicação
da RDC 429 de 2020 e a Instrução Normativa 75 de 2020, elas só entrarão em vigor em 2022. Então, essas aqui ainda estão em vigor, são as que estão, né, valendo, são as regras que ainda estão valendo para os rótulos, a rotulagem nutricional de alimentos. E aí houve uma mudança no valor energético na base, o cálculo passou a ser com base numa dieta de 2.000 quilocalorias. O que era chamado de valor calórico e apresentado em caloria passou a ser chamado de valor energético e apresentado nas unidades tanto de quilocaloria como de quilojoule. Houve a inclusão aqui das gorduras trans como nutriente obrigatório de ser apresentado na tabela nutricional, a retirada da obrigatoriedade do ferro, do cálcio e do colesterol, e uma outra inovação que foi permitir aos fabricantes a utilização de um recurso que a gente chama de tabela simplificada, que é quando os valores são não significativos, os valores dos nutrientes da tabela, né, se eles forem zero ou estiverem abaixo daqueles que são considerados significativos, o fabricante poderia retirar esses nutrientes da tabela e aí fazer uma tabela bem simplificada. Então, isso também foi uma inovação da 360 que está em vigor até o momento. E só que essas informações, essas publicações todas aqui que nós falamos, elas tratavam só da tabela de informação nutricional. E o que era chamado antigamente de informação nutricional complementar, que eram as alegações, que atualmente nós chamamos de alegações nutricionais, eles vinham num outro bloco de resoluções. E a primeira resolução relacionada à alegação nutricional foi publicada em 98, também pela Secretaria de Vigilância Sanitária, antes da existência da Anvisa, que era a Portaria 27. E aí essa portaria era aquela que falava dos alimentos, por exemplo, light, fonte de ferro, rico em ferro, zero açúcar. Então, todas essas alegações que hoje nós fazemos, elas inicialmente, elas foram publicadas na Portaria 27, de forma facultativa, não era algo que era obrigatório fazer, mas se caso o fabricante quisesse fazer qualquer tipo de declaração, de alegação nutricional, ele tinha que seguir as normas colocadas na Portaria 27. Mas para o cálculo, para você alegar que ela é fonte de alguma coisa, rico em alguma coisa, tinha que seguir lá as quantidades que a Portaria 27 dava, e esses cálculos eram por 100 gramas. Então, eles estavam em descompasso com a resolução que estava atuando, que já passou a ficar em descompasso com a resolução em vigor, que já tratava a informação nutricional com porções, né? Então, em 2012, houve a necessidade de atualizar, né, o regulamento técnico sobre informação nutricional complementar para adequar os limites, né, críticos para as quantidades, para você dizer que era rico, ou fonte, ou zero, ou light, adequar ao cálculo por porção e não mais por 100 gramas. E aí outras 8 alegações nutricionais foram acrescentadas. Então, só as alegações permitidas, presentes na Portaria 54, que até então, até hoje, podem ser feitas. Nutrientes ou substâncias bioativas que não estão presentes na RDC 54, não é permitido até hoje a alegação nutricional. Então, essa foi a evolução, né, da década de 90 para cá, das resoluções, da legislação referente à informação nutricional, e culminando em 2020 com a reunião na RDC 429 e na Instrução Normativa 75, das novas regras, tanto para a tabela nutricional como para as alegações,
nutricionais, antes chamadas de informação nutricional complementar, e também para a nova rotulagem frontal, que agora a Ana Paula vai continuar e vai iniciar a apresentação dessa nova legislação. Olá, boa tarde a todos. Dando continuidade, né, a tudo que já foi falado até o momento sobre rotulagem nutricional, todo o histórico, né, as legislações pertinentes à rotulagem nutricional em geral, né, iniciando aqui em 2014, houveram diversos estudos, né, sobre o impacto da informação nutricional sobre a escolha do consumidor. Então, iniciou-se aí os primeiros debates, né, para essa nova legislação que foi publicada agora em 2020. E em 2017, né, com a reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada a recomendação da Agenda Regulatória de Alimentação para adotar a rotulagem frontal de alimentos, que já é praticada na América Latina, né, por diversos outros países. Em 2019, foi feita a consulta pública, né, abordando a proposta do tema de rotulagem para a sociedade civil, e houveram mais de 82 mil contribuições, né, mostrando o quanto esse tema ele é relevante atualmente e o quanto a população demonstra, né, foi até mostrado em estudos anteriormente apresentados pela professora Ellen, de que existe a dificuldade de entender o que esse rótulo está trazendo de informação para esse consumidor. Então, a informação mais clara, né, é algo que o consumidor ele sente essa necessidade. E aí, tratando da rotulagem nutricional, né, especificamente, quando a gente trata da tabela de informação nutricional, das alegações, e agora a grande novidade dessa legislação, que é a rotulagem frontal, quanto mais claro e simplificado for para o consumidor entender, melhor para ele fazer escolhas mais conscientes. Pode passar. Bem, e com tudo isso que nós já citamos anteriormente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a RDC 429 de 2020, que dispõe sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados. Como foi mostrado no histórico, nós tínhamos mais de uma legislação, aliás, nós temos, ainda estão em vigor, tratando da rotulagem nutricional. Então, nós temos a 359, tratando das porções, a 360, que trata especificamente da rotulagem nutricional, e a RDC 57, que trata da informação nutricional complementar, que agora, na RDC 429, é intitulada como alegações nutricionais, né, que são aqueles termos que são utilizados para enaltecer alguma qualidade do alimento. Então, a RDC 429 ela vai unificar essas legislações que antes eram trazidas e trazer mudanças também. Novamente, vão ser trazidos os requisitos técnicos para poder ser utilizados para a elaboração correta dessa rotulagem e traz algumas outras mudanças e novidades. Bom, e foi publicada também a Instrução Normativa 75, né, também em outubro de 2020, que vem estabelecer esses requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados. Então, é um documento que vai complementar a RDC 429 e ali vão ter todos esses requisitos técnicos, os parâmetros para se elaborar corretamente o rótulo. O âmbito de aplicação, né, da RDC 429 é para alimentos embalados na ausência do consumidor, incluindo também as bebidas, os ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles que são destinados no processamento industrial ou aos serviços de alimentação. Bem, a implementação dessa legislação, na verdade, a publicação dela foi feita no dia 9 de outubro do ano 2020, porém ela tem 2 anos aí para entrar em vigor, né? A norma ela já é válida, porém ela não produz ainda efeito. E foi dado esse prazo de adequação, no geral, de 24 meses, né, para entrar em vigor. Então, os produtos que forem fabricados até essa data, né, até o dia que antecede a entrada em vigor, eles podem ser comercializados até o fim do prazo de validade. Porém, não pode haver fabricação, né, e comercialização após essa data de entrada em vigor. Então, se eu produzir algo até o dia 5 do mês de 10 de 2022, eu posso comercializar até o final do prazo de validade. Mas no dia 9 do 10, essa legislação já entra em vigor. Eu vou poder vender até o final, porém eu já não posso mais produzir com um rótulo antigo. Esse prazo, né, de entrada em vigor
também foi dado porque a gente sabe que a mudança na rotulagem, ela vai causar mudanças em questões financeiras também nas empresas, então tem um impacto financeiro nas empresas, e também talvez de reformulação, tendo em vista que essa legislação ela vai trazer à tona, né, a concentração alta de sódio, gordura saturada e açúcar adicionado, que eu vou explicar mais à frente. Porém, essas mudanças elas têm impacto financeiro também nas empresas. Então, esse prazo de 2 anos, né, iniciando em 2 anos para adequação, é também para essas empresas poderem se adequar e, se for o caso, trazer novas formulações desses produtos. Bem, e passados esses 24 meses, entrando em vigor a legislação, os pequenos produtores, a agricultura familiar, né, os microempreendedores, eles vão ter um prazo, além disso, de mais de 12 meses da entrada em vigor para se adequar. Então, para esse grupo, né, que eu citei, eles, no caso, eles vão ter os 2 anos, 24 meses, que é o geral para todos, e mais 12 meses, totalizando aí 36 meses para se adequarem. E ainda assim, para as bebidas não alcoólicas que têm embalagens retornáveis, eles ainda têm 36 meses para se adequar depois que a legislação entrar em vigor. Então, é um prazo bem longo, né, para que todos possam se adequar. Há possibilidade, talvez, de haver alguma mudança em relação a... Porque tudo tem que ser de acordo com o Mercosul, então, se houver alguma modificação, nesse período ainda é possível né, retificar. Pode passar. Bom, então, trazendo aqui a definição, né, do que é a rotulagem nutricional, ela é toda declaração destinada a informar ao consumidor as propriedades nutricionais do alimento, e aí a rotulagem nutricional vai compreender a tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal e as alegações nutricionais. Pode passar. E aí que eu trouxe a definição para vocês, né, do que é do tripé, né, que compõe a rotulagem nutricional. A tabela de informação nutricional, ela traz como definição a relação padronizada do conteúdo energético de nutrientes e de substâncias bioativas presente naquele alimento. Então, ele é dado de forma numérica, em forma de tabela, porém, nós temos também o modelo linear, que ele é permitido em alguns rótulos, ele é permitido o modelo linear, mas, no geral, é o formato de tabela. A tabela de informação nutricional, normalmente, é o que o consumidor acaba consultando mais, né, por ser o mais popular, vamos dizer assim, tirando a rotulagem frontal, que ainda não está em vigor. A tabela de informação nutricional, normalmente, é onde o consumidor vai ter acesso à informação. Então, o objetivo, né, nessa publicação nova da Anvisa é que isso seja de forma mais simples e mais prática para o consumidor conseguir enxergar, porque para muitas pessoas, né, para a gente que é da área, né, às vezes já é um pouco complicado talvez de entender, não complicado, mas assim, a gente percebe que demanda uma atenção maior. Para um consumidor em geral, ele precisa ter essa informação de forma mais prática, para ele poder tomar essa decisão. Então, com isso, foi refeita essa tabela de informação nutricional que passará a valer a partir de 2022, que eu vou apresentar mais à frente. A rotulagem nutricional frontal, né, que é uma declaração padronizada e simplificada do alto conteúdo de nutrientes específicos no painel principal do rótulo. Os nutrientes são gordura saturada, açúcar adicionado e sódio. Essa é a grande novidade da RDC 429. Ela já é praticada em outros países, até mesmo aqui na América Latina, porém aqui no Brasil é a grande novidade que essa legislação traz. Né? A partir de 2022, os alimentos terão que trazer essa rotulagem frontal naqueles que forem necessários. Ana, e é importante a gente colocar aqui que foi o que a Ellen comentou. A partir do momento que os fabricantes tiverem que colocar essa lupa e esse alerta, né, bem grandão aqui na parte superior dos seus rótulos, eles vão estar ali demonstrando, vamos dizer assim, uma fraqueza, né, uma fragilidade dos seus alimentos em termos de saúde, né, em termos não vai dar mais para disfarçar tanto, né, a questão de tentar disfarçar um alimento que não é saudável em alimento que é saudável. Então, isso também é positivo, porque ele força uma mudança nas formulações dos alimentos, né, uma mudança positiva. Então, a gente viu esse movimento lá em 2001, quando a 39 e a 40 elas foram publicadas,
os fabricantes, houve um esforço para a redução da quantidade de sódio dos alimentos. E depois, na publicação da 360 de 2003, com a inovação lá da colocação da gordura trans, houve uma nova corrida da indústria para impulsionar também, para desenvolver produtos que já não utilizassem mais tanta gordura trans assim, porque já estava ali sendo declarado, né, no rótulo aquele ingrediente que não era bem-vindo, né, em termos de saúde. Então, essas mudanças, essa regulação também é importante, não só para informar ao consumidor, mas também para impulsionar essas mudanças positivas nos alimentos pela indústria de alimentos, né? E em termos da informação nutricional, o que a gente traz assim, de importantíssimo para a nova resolução é que ela traz de forma muito clara a formatação da tabela, que era uma fragilidade das resoluções anteriores, que não diziam bem como essa tabela tinha que ser em termos de tamanho, de letra, de formatação, e os fabricantes colocavam a tabela em qualquer lugar no rótulo, onde sobrava um espacinho, principalmente aqueles produtos que não são saudáveis, eles tentavam esconder ao máximo a tabela de informação nutricional, né? Não tinha a obrigatoriedade daquele fundo branco, então ficava aquela tabela meio sem dar para a gente ler direito, né? É o que existe hoje ainda aqui no Brasil. Então, essa nova resolução tem essa importância também de definir de forma clara e com a melhor compreensão, né, para a leitura e tal, melhor formatação para os rótulos. Correto, é verdade. Complementando a fala da professora Tádia, realmente, a rotulagem frontal ela vai trazer esse impulso em relação à indústria de nova reformulação do produto, porque assim, ele não vai poder dizer que o produto é saudável, até mesmo naqueles ditos que são integrais, os produtos, né, com redução de açúcar, ou algum outro assim, porque ele vai ser obrigado a colocar ali, ou ele vai reformular, né, e aí melhorar um pouco a composição desse produto, ou ele vai estar exposto para o consumidor que ele realmente não é um produto saudável. Então, assim, ele vai dar essa chance para o consumidor de dizer, eu quero ou não consumir um produto que está me dizendo que é alto em açúcar, em sódio, né, que normalmente são nutrientes que são familiares, né, para a população em geral, que tem doenças crônicas não transmissíveis, né, que é a hipertensão, diabetes, a obesidade, enfim, são termos familiares para eles, o sódio, o açúcar, né, a gordura. Então, ali vai estar na frente do alimento, né, na parte frontal, dizendo que aquele alimento é rico naqueles nutrientes. Então, a pessoa vai escolher consumir aquele produto ou não. Em relação à tabela de informação nutricional, realmente essa clareza que a gente percebe que é necessária, porque para qualquer outra pessoa ler, às vezes era muito confuso, a pessoa tinha um excesso, talvez, de informações ali que para ela não era interessante, ela não conseguia né, discernir do que seria aquilo ali. Então, agora com a tabela um pouco mais simplificada, com informações mais objetivas, né, e clareza na sua formatação, realmente vai permitir ao consumidor de ter essa melhor visão. Bom, e continuando, né, nesse tripé da rotulagem nutricional, nós vamos para as alegações nutricionais, que ela é definida como qualquer declaração, com a exceção da tabela e da rotulagem nutricional frontal, que indique que um alimento possui propriedades nutricionais positivas, né, em relação ao seu valor energético ou conteúdo de nutrientes. Então, as alegações nutricionais, elas podem ser de conteúdo absoluto, comparativo ou de sem adição. Então, a gente até colocou umas imagens aqui como exemplo de produtos que são normalmente conhecidos pela população, né, que tem o produto ali menos 30% de calorias, né? Então, na verdade, essas alegações, agora na RDC 429, elas vão estar padronizadas. Em que situação eu posso dizer que aquele produto ele é reduzido, ele é aumentado, ou o termo light também pode ser utilizado. Então, ele vai definir isso, porque muitos produtos eles colocam essas alegações, né, para ressaltar algum benefício daquele produto, quando, na verdade, ele não se encaixa. Então, para ele declarar que ele é aumentado ou é reduzido em determinado nutriente, ou em calorias, ele precisa realmente se encaixar, né, nesse padrão que é determinado, inclusive na Instrução Normativa 75,
mostra esses padrões que eles precisam estar dentro para poder dizer que são ou não, poder fazer essas alegações nutricionais. Bem, e a rotulagem nutricional, né, para se fazer o cálculo tanto para utilização na tabela ou para alegações nutricionais, né, para dizer que o produto ele é rico em determinado nutriente, ou até mesmo para a rotulagem frontal, nós usamos metodologia de determinação desses valores. Essa determinação ela pode ser feita por análise laboratorial do produto, né, usando métodos analíticos validados, ou por cálculo indireto, que é efetuado a partir das quantidades dos constituintes, né, dos ingredientes que são usados no produto, que são disponibilizados pelo fornecedor na ficha técnica daquele produto, principalmente os que são usados no processamento industrial, em serviços de alimentação, ou por cálculo indireto, que pode ser efetuado a partir das quantidades dos constituintes, né, e os ingredientes presentes nas tabelas de composição de alimento ou alguma outra base de dados. Nós temos a TACO, temos tabela do IBGE, da USP, então essas tabelas de composição de alimentos nos dão a quantidade de nutrientes de determinados alimentos, e aí pode ser feito esse cálculo. Então, esse cálculo, né, ele vai servir para que seja especificado ali na tabela de informação nutricional, nas alegações, né, para eu dizer que algum produto ele tem algum outro benefício, que seja, e na rotulagem frontal, né, para se determinar essa quantidade de sódio, da gordura saturada e do açúcar adicionado. Pode passar. Bem, e para o cálculo, né, da tabela de informação nutricional, foi mantido a mesma lógica, né? Para cálculo, ela é mantida que já havia. Na verdade, a pessoa tem que se atentar aos fatores de conversão, né, para determinar esse valor energético. Então, eu reproduzi aqui uma tabela que tem no anexo 22 da Instrução Normativa 75, os valores, né, de conversão, na verdade, de calorias e gramas dos nutrientes. Então, aqui eles vão ter boa parte dos nutrientes para se fazer esse cálculo da tabela. Pode passar. Só complementando aqui, que na realidade, tanto por um método como por outro, né? Se você fizer a avaliação laboratorial, ou então pelas tabelas de composição nutricional, ou então pela própria rotulagem do ingrediente que você utilizou, pela própria tabela nutricional do ingrediente que você utilizou, você vai precisar, então, utilizar esses fatores, você vai ter lá a quantidade em gramas de macronutrientes, dos micronutrientes, mas você vai precisar utilizar esses valores de conversão. Mas tanto nos 3 métodos, a resolução, a Anvisa permite uma margem de erro de 20% para mais ou para menos, né? Então, se a fiscalização sanitária pega o alimento, faz a análise laboratorial e verifica que o valor está dentro dessa margem de 20% a mais ou a menos, ele está adequado em relação à sua composição. Mas se esse valor ultrapassar para mais ou para menos os 20%, ele não está adequado. Principalmente, assim, aqueles nutrientes, né, ou componentes, vamos chamar de positivos, que todo mundo quer que esteja em grandes quantidades no alimento, né? As fibras, algumas vitaminas, minerais. O fabricante, quando não segue bem as regras, ele pode ter uma tendência a aumentar esses valores, né? Mas, então, esses valores na fiscalização, eles não podem estar... eles não podem ultrapassar essa margem de 20%. Assim como aqueles nutrientes, aqueles constituintes que a gente pode chamar de, sei lá, de negativos, não desejáveis, né? Que são as gorduras trans, o próprio valor calórico, a quantidade de sódio. Então, há uma tendência da indústria a querer reduzir esses valores, né, na tabela nutricional. Então, novamente, no momento da fiscalização, se houver, né, a análise laboratorial por laboratórios da vigilância sanitária, eles não podem ultrapassar essa margem de 20%. Oi, Ana, tá fechado o seu microfone.
Desculpa. Obrigada, professora. E agora nós vamos falar individualmente, né, de cada um deles, da tabela, da rotulagem frontal e das alegações nutricionais, para a gente poder mostrar o que a gente tem de novidade, o que a legislação preconiza que seja feito a partir, né, entrando em vigor a nova legislação. Bem, a tabela de informação nutricional, ela é obrigatória nos rótulos de alimentos e bebidas embalados, na ausência do consumidor, nos ingredientes, aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia, né, aqueles de processamento industrial ou serviço de alimentação, e para as bebidas alcoólicas. Para a bebida alcoólica, a tabela de informação nutricional ela pode ser substituída pela declaração da quantidade de valor energético. Então, ela tem essa opção, né, no caso das bebidas alcoólicas, de colocar apenas a quantidade de valor energético, mas é facultativo a presença da tabela de informação nutricional. E aqui nós colocamos a lista de ingredientes cuja declaração da tabela ela é voluntária. Então, como já havia falado da bebida alcoólica, né? E nos alimentos que a embalagem com a superfície visível do rótulo seja menor do que 100 centímetros quadrados, porque realmente não teria como colocar a tabela nesse espaço muito pequeno. Alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor, então, na área de padaria, por exemplo, os frios fatiados ali, aquilo que é pedido na hora é voluntário, ter a informação nutricional, ou ter a informação da tabela nutricional é voluntário. Os alimentos embalados que sejam preparados e fracionados, né, comercializados no próprio estabelecimento, e as bebidas alcoólicas, como eu já citei, o gelo destinado ao consumo humano, especiarias. As especiarias, vinagres, frutas e carnes, elas não têm essa obrigatoriedade de ter a tabela de informação nutricional, desde que não sejam adicionados ingredientes que agreguem algum valor nutritivo ou calórico àquele produto, né, algum valor significativo. E aí, para ser considerado significativo, né, precisa ser feito cálculo, e na Instrução Normativa 75 nós temos essas tabelas que fornecem a informação de que quando ele é considerado significativo ou não. Então, esses ingredientes são dispensados, né, de ser colocado na tabela de informação nutricional, é voluntária, e se for colocar, como eu disse, tem que seguir as normas estabelecidas na Instrução Normativa 75. Então, isso permite, né, nos locais que produzem algum produto e vai vender ali mesmo, ele não tem essa obrigatoriedade de trazer essa informação. É lógico que é algo que é benéfico, né, colocar essa informação, isso na vista do consumidor, né? É sempre bom ele saber aquilo que ele está consumindo, mas o estabelecimento ele pode ou não colocar essa informação. Pode passar. Bem, e nessa nova rotulagem nutricional, eu trouxe aqui para vocês a tabela de informação nutricional, né, a nova tabela que vai entrar em vigor. Então, eu coloquei aqui os nutrientes que devem ser declarados nos valores, que têm os seus valores diários de referência. Então, esses são os nutrientes obrigatórios, né, que é o valor energético, agora somente por calorias, não mais em quilojoules. O valor energético valor de referência, né, para valor energético são de 2.000 quilocalorias, carboidratos totais 300 gramas, os açúcares adicionados 50 gramas, as proteínas 50 gramas, gorduras totais 65, as gorduras saturadas 20 e as gorduras trans, agora elas têm um valor diário de referência de 2 gramas, na legislação atual não tem, a fibra alimentar de 25 gramas e o sódio de 2.000 miligramas. Né? Nós tivemos alteração de alguns valores em relação à RDC 360 para a RDC 429. Outros nutrientes que podem ser declarados na tabela qualquer nutriente ou substância bioativa, né, que seja objeto de alegação nutricional. Então, se eu digo que aquele meu alimento ele é rico em fibras, né, na verdade, aliás, rico em vitamina C, por exemplo, eu preciso que ele seja declarado na tabela de informação nutricional. Então, qualquer nutriente, além desses obrigatórios, de que eu faça a alegação nutricional com ele precisa estar declarado na tabela de informação nutricional. E também qualquer outro nutriente essencial adicionado ao alimento, desde que sua quantidade por porção seja maior ou igual a 5% do valor diário de referência para aquele nutriente. Pode passar. Bem, aqui eu coloquei a nova tabela de informação nutricional, né? Essa tela foi publicada, né, pela Anvisa, então, na verdade, a gente só colocou a foto dela aqui para exemplificar, né, mostrar para vocês quais foram as principais mudanças. Então, a gente já vê tudo que está em colorido, né, são as novidades dessa tabela. Então, a gente vê que tem bastante novidade.
Na parte superior da tabela, né, a gente tem aí grifado em verde, que agora a gente precisa colocar o número de porções total por embalagem. Na legislação atual, a gente não tem essa obrigatoriedade, né? E a redução da variação do tamanho das porções, agora com a nova legislação, a gente tem o tamanho das porções, foram redefinidas, né? O tamanho das porções, e foi revisado também as regras para embalagens individuais. Então, na parte superior, eu preciso ter esse número total de porções, além da porção correspondente, né, para um consumo, e além da medida caseira. Foi incluído também novos nutrientes, que são os açúcares totais e os açúcares adicionados. Antes nós só tínhamos apenas como obrigatoriedade os carboidratos, mas os açúcares totais e os adicionados agora eles fazem parte da lista de ingredientes que são obrigatórios à apresentação na tabela de informação nutricional. Temos também a coluna, né, a primeira coluna grifada em azul, que é a declaração por 100 gramas. Essa inclusão da declaração por 100 gramas, além da porção, ela é muito importante para o consumidor, porque ela permite que o consumidor faça comparação com outros produtos, né, que todos estarão por 100 gramas, então ele consegue fazer comparação em relação à caloria e dos outros nutrientes presentes naquele alimento. 100 gramas para alimentos sólidos e 100 ml para alimentos líquidos. E houve atualização também dos valores diários de referência, né? Ali nós declaramos o percentual VD, então esses valores eles foram atualizados, e também houve a revisão da frase do percentual VD, né? Antes nós tínhamos uma outra frase, agora é a frase que deve constar abaixo da tabela de informação nutricional, percentual de valores diários fornecidos pela porção. A frase de antes, ela falava que era fornecida com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Agora é com base na porção. Então, toda declaração de nutriente, né, que for colocada na tabela é sempre com base na porção. Isso permite que o consumidor ele faça esse comparativo e ele tenha noção que na porção, se ele estiver consumindo um biscoito da marca X e quiser comparar com outra marca, né, ou de outro tipo de produto, ele vai comparar por 100 gramas e vai decidir o que é melhor para ele consumir. Então, a tabela trouxe mais essa clareza, né, melhorou a legibilidade das informações nutricionais e padronizou os nutrientes que precisam ser agora adicionados, como os açúcares totais e os adicionados. Pode passar. Bom, e aí, antes, na legislação atual, nós temos, né, 3 modelos, incluindo o linear de tabela de informação nutricional. Nessa nova legislação, nós temos 7 modelos no total. E aí aqui eu apresento para vocês o modelo vertical, que é o mais comumente utilizado. A tabela nutricional, ela precisa ter os seus caracteres em cor 100% preta, sempre aplicada em fundo branco. Então, independente da cor da embalagem, né, do que eu esteja consumindo, ele precisa estar em fundo branco com letras pretas. Isso permite melhor visualização, porque, como foi até dito anteriormente, a tabela de informação acabava ficando muito mascarada, porque aquele rótulo tinha diversas cores, desenhos diferentes, e a tabela se perdia ali no meio. E muitas das vezes é até colocada uma cor que dificulta a visualização. Então, essa padronização da estrutura dela e os caracteres serem pretos e o fundo ser branco. As linhas devem ter a mesma altura, a fonte do texto já é determinada, que pode ser Arial. A tabela não pode estar em áreas encobertas, locais deformados, em áreas de torção, de selagem, né? Em cantos, costuras, enfim, ela precisa estar em local visível e precisa estar em superfície única e contínua da embalagem, no mesmo painel da lista de ingredientes. Então, eles precisam estar próximos, né? Salvo algumas exceções. Pode passar. Na legislação anterior, não existia uma padronização da localização da tabela, né? Então, a legislação não era clara e não dizia onde a tabela de informação nutricional precisava estar no rótulo. Então, isso aí foi um avanço bem importante também. Sim, na maioria dos casos acabava sendo colocado em áreas muito encobertas, né? Então, a legislação determinou que ela precisa estar, né, no mesmo painel, na mesma área que tem a lista de ingredientes, precisa estar em área que possa ser vista pelo consumidor. Pode passar. Aqui nós temos um modelo vertical simplificado, que normalmente é utilizado quando boa parte dos nutrientes, né, dos ingredientes ali, dos nutrientes, eles têm quantidade não significativa, quando o espaço é menor, então há esse recurso para compactar e fazer caber naquela superfície. E quando houver essa questão
declaração dos valores energéticos ou, enfim, de quantidades não significativas, a gente põe essa declaração simplificada com o texto abaixo, né? Não contém quantidades significativas de gorduras, gordura saturada, gordura trans, fibra, açúcares e sódio. Né? Daqueles que não tiverem quantidades significativas, tem que ter esse texto logo abaixo da tabela. No modelo horizontal também simplificado, mesmo, né? Mudando só do vertical para o horizontal. O espaço, né, para embalagem, o espaço da embalagem, quando for insuficiente, a gente faz essa declaração desses que são modelos simplificados, né? Mas mesmo assim, se não couber a tabela no mesmo painel da lista de ingredientes, tem que estar no máximo no painel adjacente, tem que estar próximo. Isso salva exceções, né, para essas embalagens que são pequenas. Quando a superfície disponível para o rótulo ela for menor do que 100 centímetros quadrados, pode ser declarado até na superfície encoberta, mas isso só em caso de que realmente não houver espaço. Havendo espaço, a tabela tem que ser declarada em área visível. Nós temos aqui o modelo agregado. Esse modelo agregado, ele é para ser utilizado nas embalagens múltiplas, em que eu tenho diversos tipos de alimento ali, sendo da mesma composição de diferente, no mesmo conteúdo ali da embalagem, e que sejam consumidos juntos, né? Como exemplo, a gente tem o iogurte que vem com uma granola, né? Essa granola ou cereal que seja adicionado, ela pode ter essa tabela nutricional agregada, que ali eu vou ter a composição de um e de outro nutriente, tá? E nós temos também o modelo linear. Esse modelo linear, ele só é permitido quando o recurso de compactação for insuficiente, quando realmente, mesmo compactando a tabela, diminuindo, tirando os nutrientes que não têm quantidades significativas, ainda assim não couber, aí é permitido colocar o modelo linear de tabela de informação nutricional. Pode passar. Aqui tem um resumo, né, dessas modificações de formatação que há na tabela. Então, tem o formato padrão e o reduzido. Então, esse reduzido, além de retirar alguns nutrientes que estejam em quantidade não significativa, ele também pode ser diminuído o tamanho da letra, né, os pontos em que eles destacam o tamanho da letra. Pode-se abreviar nutrientes. Essas abreviações estão todas na Instrução Normativa 75, então a forma de escrita dessas abreviações tem que ser exatamente como está na Instrução Normativa. A declaração simplificada de vitaminas e minerais e de ingredientes que tenham quantidades não significativas. Isso para as embalagens que têm uma superfície muito pequena, né, que seriam menor do que 100 centímetros, podem fazer essa declaração. Pode passar. Bom, indo aí para a parte das porções, né, nós vimos que lá na tabela de informação nutricional a gente tem a parte das porções, foi dividida em grupos, né, na Instrução Normativa 75, ela divide em grupos para você definir ali, para você localizar, né, qual será o tamanho da porção daquele alimento que você está declarando. Então, foi dividido em grupos, né, temos o grupo 1, que são dos produtos de panificação, e existe o valor energético médio para essa porção. Então, se eu tenho um produto novo, né, eu elaborei um produto que talvez não esteja listado, né, nessa tabela de informação na Instrução Normativa 75, eu vou determinar, né, que a porção dela e o valor médio energético seja o que mais se aproxima desse produto novo. Então, por exemplo, se eu estou comercializando um produto cárneo que não tem na lista de ingredientes que está ali no grupo 5 da Instrução Normativa, na tabela da Instrução Normativa 75. Se ele é um produto cárneo, ele vai caber nesse grupo 5 e o valor médio para essa porção é de 125 quilocalorias. Então, assim, a gente sempre... os produtos que não têm a determinação ali, eu preciso ver em que grupo ele se encaixa, dependendo da sua composição, né, em que grupo ele se encaixaria para ter a porção e o valor médio energético. Então, no grupo 1, né, para os pães e panificações, 150 calorias, e aí tem a porção lá, as verduras e hortaliças, o valor médio 30 calorias, o grupo 3 são das frutas, sucos, néctar, de 70 calorias a porção. No grupo de leites e derivados, o valor médio de 125 calorias, nos óleos e gorduras, 100 calorias, e no grupo dos açúcares e produtos provenientes de carboidratos e gorduras, é de 100 calorias. A gente ainda tem o grupo 8, que é o de molhos, temperos, caldos e sopas. Ele não tem
o valor energético determinado, porém ele tem ali o tamanho das suas porções. Pode passar. Aí aqui eu trouxe, eu não sei se vai ser possível conseguir visualizar, mas todas essas tabelas que a gente está projetando aqui, tantas que foram, né, só a foto delas, ou as que foram só reproduzidas, elas estão na Instrução Normativa 75. Então, eu tenho aqui o anexo 5, que é um exemplo, tá, de um grupo, que é o dos produtos de panificação. Então, você vai ver qual o produto que você está ali trabalhando, qual é a porção dela, né, em gramas ou em ml, enfim. Sendo, por exemplo, um item aqui é canjica crua, né, o grão cru. A sua porção, aqui na tabela, diz que é de 50 gramas. Então, a média desse grupo é de 150 calorias. Então, você vai colocar que a porção de 50 gramas, ela vai ter, em média, 150 calorias. Isso para determinar o tamanho das porções. E também, nessa tabela, ela mostra a medida caseira correspondente, né? Os utensílios que são utilizados para a medida caseira correspondente. Nesse caso do exemplo da canjica, é medida por xícara. Então, é a quantidade de xícaras que dariam para 50 gramas, né? Então, na elaboração desse rótulo, precisa ser analisado nessas tabelas qual é a porção, né, que você vai utilizar para determinar a quantidade de calorias e dos outros nutrientes do seu produto. Então, essa informação, só complementando, Ana, essa informação, essa tabela, a gente usa muito quando a gente vai fazer os rótulos, né? Porque, de uma forma geral, elas são bem completinhas e elas trazem bastante produtos. Então, eu vou partir o cálculo da minha tabela de informação nutricional a partir do tamanho da porção que eu visualizo aqui. Mas o que acontece é que, às vezes, eu estou trabalhando com algum produto, eu quero elaborar a tabela de informação nutricional de algum produto que não está aqui de forma explícita em nenhuma das tabelas. E aí, então, a 429 te diz que, primeiro, você tem que ir por aproximação em relação à origem, à natureza do produto, para você enquadrá-la em algum dos grupos, né? Então, nós passamos agora vou dar um exemplo para vocês, era um salgadinho, tipo uma massa folhada que era um cone, não sei se vocês conhecem, né? Tipo um cone que é uma massa frita que você recheia. E aí nós procuramos em vários grupos e não tinha nenhuma descrição próxima, mas nós chegamos à conclusão que ele pertenceria a esse grupo aqui de produtos de panificação. E aí, então, como ele não estava listado dentre os produtos, já com a porção definida, nós utilizamos, então, esse mesmo, Ellen, que bota doce de leite dentro. E aí, então, nós utilizamos a questão da porção, da quilocaloria média na porção. Então, nós fizemos ao contrário. Já que a porção não estava definida desse alimento específico, nós verificamos quantas unidades desse salgadinho dessa massa precisaria para fazer 150 quilocalorias, para fazer uma porção. E aí, então, definimos que a porção para dar 150 calorias seriam de 5 unidades dessa massa. Então, é o caminho inverso. Quando você não tem a declaração já explícita do tamanho da porção do alimento, você calcula a partir dessa média de quilocaloria que o grupo te coloca. Mas, para isso, você tem que enquadrar o seu alimento em algum desses grupos que a resolução te traz. Sim, ela traz bastante alimentos, assim, na verdade, na Instrução Normativa 75, a gente tem algumas páginas só dessa listagem, né, com todos os alimentos para você encontrar, para determinar o tamanho da porção daquele alimento de referência. Então, realmente, quando for uma exceção, tem que ser feito dessa forma como a Tádia explicou. Pode passar. Bem, encerrando aí a parte da tabela de informação nutricional, né, nós trouxemos as principais alterações. Porém, assim, a legislação ela é bem extensa, ela trata por um grande o documento, né, bem extenso da parte que trata da rotulagem na tabela de informação nutricional. Então, a gente trouxe os principais pontos, né, daqueles que há mais mudanças, mas a questão de formatação é extensa. Na Instrução Normativa 75, a gente tem tabelas que informam toda a parte de formatação, o que pode, o que não pode, as regras de arredondamento,
né, a parte das porções, os alimentos que têm embalagens múltiplas. Então, assim, é extenso, não daria para trazer tudo, mas o que a gente mostra aqui são os pontos mais relevantes, aqueles que tiveram o que é novidade e aqueles que tiveram alguma modificação. E agora, tratando da declaração da rotulagem nutricional frontal, né, que é a grande novidade dessa legislação, ela é obrigatória, né, nos rótulos de alimentos embalados na ausência do consumidor, cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio sejam iguais ou superiores aos limites estabelecidos. Esses limites foram estabelecidos e constam na Instrução Normativa 75. Então, a gente colocou aqui a tabela, a definição, né, foi mantida aqui, e os limites para esses nutrientes. Então, para o açúcar adicionado, né, nos alimentos sólidos, ele tem que ser maior ou igual a 15 gramas. No alimento líquido, é maior ou igual a 7,7 gramas e meio. A gordura saturada é maior ou igual a 6 gramas, e no alimento líquido, 3 ml, né? E a quantidade de sódio é maior ou igual a 600 miligramas para alimentos sódios e 300 para alimento líquido, isso em miligramas. Esse alerta frontal, né, ele traz para o consumidor, como nós já falamos, a possibilidade de decidir consumir ou não esse alimento, considerando que ele vai ter esse aviso, né, esse alerta, na verdade, ali na parte frontal do alimento, indicando a alta desses nutrientes que normalmente estão associados a doenças crônicas não transmissíveis. Pode passar. Só fazendo eu acho aqui que todos eles são maiores, né? São valores maiores. É que eu acho que o sinal aqui saiu ao contrário. É o que acontece. Toda vez que você tiver a quantidade de açúcar, gordura saturada ou sódio maior do que esses limites colocados aí, é obrigatório o alerta com aquela lupinha para o consumidor. Bom, e aqui nós colocamos os modelos, né? Na verdade, todos eles têm que vir escrito alto em, né? A letra tem que ser em caixa alta. Tem que ser feito, o modelo da lupa, ele precisa ser em letra preta e fundo branco, assim como o da tabela de informação nutricional. Essa lupa precisa estar localizada na metade superior do painel principal. Então, ele precisa estar em destaque nesse produto. Né? E quando houver a alta em um nutriente, nós temos aqui, né, da direita para a esquerda, em um nutriente, sendo ele gordura saturada, sódio ou açúcar adicionado, o modelo para 2 nutrientes, né, em alta, e o para 3 nutrientes, quando aquele alimento realmente tiver a quantidade elevada desses 3 nutrientes. Em alimentos que tem a embalagem, né, a área painel principal inferior a 35 centímetros quadrados, não é obrigatório ter, mas isso seria somente para esse tamanho de embalagem. Todas as outras embalagens será obrigatório, né, a apresentação dessa rotulagem frontal. Pode passar. Eu acho que até em termos práticos, só complementando, Ana Paula, o próprio nutricionista na orientação, né, na orientação do seu paciente, enfim, ele também pode fazer o alerta de que alimentos que tenham a rotulagem nutricional frontal, independente se for de 1 nutriente, 2 ou 3, devem ser evitados. Então, isso pode virar uma orientação nutricional, né? Porque alimentos industrializados que tenham esses alertas não devem estar no rol de escolha de alimentos saudáveis, né? Então, além da informação sobre o alimento, nós também podemos utilizar das informações nutricionais para orientação aos nossos pacientes. Sim, é uma declaração prática, né? Na verdade, é de fácil visualização, ela precisa estar nesse painel superior, então ele não pode estar em qualquer lugar, né? Se não houver essa especificação, provavelmente ele seria ocultado o máximo possível, mas ele vai estar na parte frontal, no painel superior, né? Então, atuando assim, mesmo na educação nutricional
do consumidor, né? Porque ele vai poder escolher ali se ele vai consumir, e ele vai saber que aquele produto tem um alto teor de sódio, principalmente nos produtos que hoje em dia trazem algumas alegações de que são produtos com redução em determinado nutriente, porém ele tem alta de outro nutriente. Então, muitos dos produtos que são reduzidos em açúcares, eles têm alta em sódio, e aí mesmo aquela pessoa vai poder ter a informação de que, né, esse produto talvez não seja tão saudável quanto ela pensa que seja. Pode passar, por favor. Bom, então, a lista de alimentos cuja declaração é vedada, né, que não, a declaração da rotulagem frontal ela não pode ser feita, que são nas frutas e hortaliças, farinhas, né, desde que não haja adição de ingredientes que agreguem algum valor nutricional, de açúcares, de gorduras ou de sódio nesse produto, as carnes, ovos, os leites fermentados e os queijos, né, todos esses produtos, desde que não haja adição desses nutrientes, né, que possam causar aumento desses nutrientes no alimento, então eles não podem fazer essa declaração frontal. Pode passar. E que, se a gente for reparar aqui, tratam-se de alimentos in naturas ou minimamente processados, que são aqueles que, pelo guia alimentar, devem ser a base da nossa alimentação, né? Então, aqueles que vão trazer a rotulagem nutricional frontal, na realidade, são os processados e ultraprocessados. Correto. Talvez seja um dos maiores embates que tem havido, né, antes de ser aprovada essa legislação, e com a indústria, porque, na verdade, os alimentos que vão carregar esse selo, né, essa rotulagem frontal, são os ultraprocessados, né, que são os maiores, podemos dizer assim, vilões para a saúde da população. Pode passar, por favor. E aqui continua, né, a lista dos alimentos em que não serão colocados a rotulagem nutricional frontal. Bem, tratando agora das alegações nutricionais, né, ela é voluntária, elas podem ser declaradas desde que se utilizem termos autorizados para a veiculação desses atributos nutricionais. Então, os termos autorizados, eles estão todos, constam todos na Instrução Normativa 75, desde que o momento que eu decido fazer alguma alegação, né, nutricional no meu alimento, eu preciso utilizar o termo correto. Então, a gente vê hoje em dia, ainda tem muito rótulo feito de forma errada, que colocam alguns termos, né? Tem até o feito com amor, do campo para o campo, ele é rico em nutrientes, porque ele é natural. Então, assim, essas alegações, elas não são permitidas serem colocadas. Assim, muitos alimentos, muitas indústrias colocam, é uma infração, né? Elas estão colocando outros termos, que, na verdade, ela só pode colocar atributos nutricionais utilizando os termos que são determinados pela legislação, porque aí não vai induzir o consumidor, né, a alguma propaganda enganosa. Essa declaração ela tem que atender os critérios de composição da rotulagem para a declaração das alegações nutricionais, e a gente tem que ter essa confirmação de que são mantidas essas propriedades nutricionais alegadas até o final de prazo de validade do produto, né, considerando sua forma de preparo, indicada pelo fabricante. Então, para se colocar uma alegação nutricional, né, preciso fazer análise daquele alimento, porque precisa ser mantida essa propriedade nutricional em que há alegação até o final de prazo de validade daquele produto. Pode passar, por favor. Bem, aí aqui as alegações nutricionais, elas são divididas, né, de conteúdo absoluto, que são as alegações que descrevem o nível, a quantidade do valor energético ou de nutrientes contido nos alimentos. O atributo, né, foi colocado aqui do anexo 19 da tabela. O atributo que pode ser, o atributo, na verdade, que eu vou utilizar, e o termo que é autorizado para eu colocar nesse alimento. Então, se o alimento ele for baixo em algum nutriente, eu posso dizer que ele é baixo em, né, tem pouco de, baixo teor de e leve em. Qualquer outro, né, para descrever que ele tem uma baixa concentração de determinado nutriente, se não for nenhum desses termos, eu estou cometendo uma infração sanitária. Então, na elaboração do rótulo, a gente precisa se atentar a esses termos. E para eu dizer que um produto é muito baixo em determinado nutriente, eu só posso colocar muito baixo em. Tá? O não contém, tem aqui, é permitido até o termo, né, para o não contém, colocar apenas o 0 ou 0%, mas os termos também podem ser colocados não contém, livre de, isento, sem, qualquer outro termo. Além desse, ele não pode ser veiculado. Pode passar.
Bom, e de alegação de conteúdo comparativo, né, que eu vou fazer com algum outro produto, ele vai comparar produtos com os mesmos nutrientes, né, contido no alimento de referência. Então, ele tem o reduzido ou aumentado. Então, para reduzido, eu posso descrever reduzido em, menos, menor, menor teor de, e até mesmo o termo light, ele foi colocado, né, nesses termos autorizados. E para o aumentado, é aumentado em ou mais, né, e o nutriente. Pode passar. E a alegação nutricional de sem adição, né, ela descreve que algum ingrediente não foi adicionado de forma direta ou indireta, então ele pode ser colocado sem adição de, zero adição de, sem ou adicionado. Pode passar. Bom, e aqui, nas alegações nutricionais, né, na Instrução Normativa 75, no anexo 20, ela mostra os critérios de composição da rotulagem que devem ser atendidos para se declarar que aquele alimento possui essas alegações nutricionais. Então, eu peguei aqui como exemplo de fibras, né, que o atributo dele seria fonte. O critério de composição, ele tem que ter no mínimo 10% do valor diário de referência para fibras alimentares, isso por porção, né, e porção e por embalagem individual, quando for o caso. Então, ele não pode, e no critério da rotulagem, não pode ser declarado alegações nutricionais para fibras alimentares específicas. Então, eu posso declarar que ele é rico em fibra, que ele é fonte de fibras, desde que ele tenha no mínimo 10% do VDR para fibras. Tá? Quando eu vou declarar para alto conteúdo, ele tem que ter no mínimo 20% desse VDR, e aumentado, ele precisa ter no mínimo 25% do valor diário de referência para fibras. Então, eu não posso simplesmente, né, na elaboração do rótulo, a gente percebe isso, que diversos alimentos contêm que ele é fonte de fibra, alto conteúdo ou aumentado, mas para ser determinado essa alegação, ele precisa atender aos critérios de composição desse alimento. Pode passar. Ô, Ana, aqui é importante falar que é o seguinte: quando a gente tem a alegação nutricional de conteúdo absoluto, a gente não precisa comparar com nenhum outro alimento. Uhum. Então, a gente utiliza esses atributos. Quando a gente utiliza o atributo de conteúdo comparativo, né? Então, são atributos nutricionais de reduzido ou aumentado, é necessário que a gente compare com aquele que seria o convencional, né? Para mostrar exatamente o quanto foi reduzido, vamos supor, em açúcares ou em valor energético. Então, eu tenho que demonstrar quanto foi reduzido ou demonstrar quanto foi aumentado. Então, eu estou fazendo uma comparação com o produto análogo, só que sem ser o modificado, né? Sem ser esse reduzido ou aumentado. É aquele caso do Nescau, quando a gente viu lá aquela embalagem do Nescau, que estava escrito 30% reduzido, estava escrito light, reduzido em 30% de açúcares ou de valor energético, não me recordo. E aí, então, aqui, esses dois primeiros atributos, eles são referentes a atributos absolutos, né? A gente não precisa compará-lo com outro alimento, com o alimento convencional. Então, na verdade, a gente pode dizer que é fonte quando ele tem, no mínimo, 10% do valor diário de referência, né? E pode dizer que ele tem alto conteúdo quando ele tiver, no mínimo, 20% do valor diário de referência. Então, o valor diário de referência de fibra, se não me engano, é 25 gramas, não sei se é 20 ou 25 gramas, né? Então, ele tem que ter pelo menos 10% desse valor diário de referência. E aqui o atributo aumentado, ele é aquele comparativo. Então, eu só posso dizer que ele é aumentado em fibras se ele tiver 25% a mais de fibra do que aquele alimento de referência que eu estou comparando. Sim, correto. Pode passar, por favor. Bom, e aí eu fiz aqui um esquema para a gente entender quais foram as principais mudanças nas alegações nutricionais, né? As alegações, elas não podem estar na parte superior do painel principal, caso esse alimento tenha rotulagem nutricional frontal. Então, se eu tenho a rotulagem nutricional frontal, ela precisa estar no painel superior.
a alegação nutricional tem que estar abaixo dela, né? Não pode estar nessa área do rótulo. Os alimentos com rotulagem nutricional frontal de açúcar, né, que ele é definido alto, né, alto em açúcar adicionado, ele não pode ter a ligação nutricional para açúcares ou para açúcares adicionados, né, que seriam até controversos, porém precisa estar descrito na legislação para que não seja feito. Porque se eu tenho a alegação, se eu tenho rotulagem frontal para alta de gordura saturada, eu não posso ter a alegação nutricional para gorduras totais, gordura saturada, trans e colesterol. E o mesmo acontece para alimentos que têm a rotulagem frontal para alto em sódio, não pode ter a ligação nutricional para sódio ou sal. Tá? Isso foi descrito, na verdade, na legislação antiga, como não havia, na antiga não, na atual, né? Como não havia rotulagem frontal, não tinha essa descrição de que se tivesse um, não poderia ter o outro. Então, a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, ela traz especificado. Se eu coloco rotulagem frontal, dizendo que o meu alimento ele é alto em sódio, né, eu não posso, na minha alegação, dizer que ele é reduzido em sal, né, porque eles convergem, na verdade. Então, eu preciso, na elaboração do rótulo, e a gente avaliando os outros rótulos, precisa ter esse cuidado, porque eu não posso ter a alegação de um e, ao mesmo tempo, ter a alegação de um nutriente correspondente. Pode passar, por favor. E já se encaminhando, né, para o final da apresentação, eu coloquei aqui que foi publicado em julho esse manual de perguntas e respostas da Anvisa. Ele não é um instrumento regulatório, ele foi feito apenas para esclarecer dúvidas, porque como essa legislação é nova e ela é bem extensa, né, gera-se muitas dúvidas. Então, ela tem mais de 156 perguntas divididas em blocos, né, dos temas, em tabela de informação nutricional, rotulagem nutricional frontal, alegações nutricionais. Então, são perguntas e respostas que foram elaboradas pela Gerência Geral de Alimentos da Anvisa para esclarecer essas dúvidas, né? Porque como a gente tem essa grande mudança, né, nos rótulos, as empresas vão ter que se adequar e a gente tem esse período longo para a entrada em vigor, gerou-se muitas dúvidas. Então, ali tem 156 perguntas que é importante a gente consultar, né? A gente que é da área de alimentos, acredito que a maioria que seja estudante de nutrição, a gente consultar até para a elaboração correta do rótulo, para a avaliação, né, correta desses novos rótulos, porque são muitas questões e seria difícil até conseguir, em 1 ou 2 horas, conseguir trazer todas elas. Porém, nesse perguntas e respostas também ajuda bastante, porque tem bastante informações ali. Pode passar, tá? Bom, e aí, encerrando a apresentação, né, nós vamos ter esse momento de perguntas, caso haja, por meio dos participantes. Vou deixar para... Não sei se Tádia e Ellen querem falar algo antes das perguntas. Teu último slide são os contatos, né? Bom incluir no chat. Acho que e-mail, né? Da Tádia. O teu, principalmente. Bom, eu fui fazendo alguns comentários aqui ao lado para também não ir interrompendo no chat, e alguns indo de encontro aí a algumas partes da sua fala, né? Que estou tentando resgatar aqui. Então, um dos comentários que eu fiz aqui foi com relação à alegação que vinha no painel frontal, né? Os consumidores acabavam utilizando isso como parâmetro para fazer as escolhas deles, né? E deixando de lado a tabela de informação nutricional que ficava no verso e que tinha todas aqueles poréns, né? Aquelas limitações, né, que dificulta o entendimento da tabela. Então, isso foi bastante comentado nos relatórios. Ellen? Sim, minha internet voltou, eu senti ali. Ah, tá.
Deixa eu até interromper aqui a gravação, que o intuito da gravação, para a gente continuar a discussão, o intuito da gravação é a gente talvez ter a possibilidade de divulgar isso nos nossos canais aí de divulgação, tanto do Departamento de Pesquisa da Unirio, né, no YouTube, ou em nossas redes, né, enfim. Então, por exemplo, no próprio VPG-SAN, a gente pode fazer a divulgação desse material e tudo mais. Então, eu vou interromper aqui a gravação para a gente... que eles conseguem editar.